novo para a gente continuar. Aqui, isso, queria tela inteira. Bom, pessoal, o ácido nítrico é um exemplo, então, de ácido forte. Olha a conta aqui que a gente faria lá para determinar se um oxiácido é forte. 3 oxigênios, hidrogênio tem um só, 3 menos 1 dá 2, né? É o valor numérico para ácido forte. Por que eu estou forçando um tiquinho essa coisa de vamos avaliar se o ácido é forte, se o ácido é fraco? Porque na hora de eu escolher com o que eu vou titular esse ácido, é importante essa informação. Sabe, os detalhes da titulação é que fazem com que seja um método que eu possa confiar. O fluorídrico aí, né, utilizado para fazer gravação em vidro. Tem técnicas que deixam assim esse material muito bonito, né, para decoração mesmo, principalmente estabelecimentos comerciais. Mas ele é o que eu falei para vocês, que dissolve até cadáver, né? Ele consegue ter essa interação de degradação no vidro, mas resiste facilmente ao plástico, por ser um polímero, e ele não interagir significativamente com polímeros orgânicos tipo plástico. Ele é muito utilizado para quê, Luciano? O fluorídrico, ele tem essa utilização. No laboratório, a gente utiliza para limpeza de eletrodo, mas é aquele caso assim, extremo. Sim. O eletrodo parou de funcionar, você não vai jogar ele fora e comprar outro, porque é barato, né? Uhum. Então, uma ou até umas 2 vezes, você consegue fazer limpeza de eletrodo com fluorídrico. Mas o que você faz? Você mergulha um pouquinho, porque o que acontece? O eletrodo ele vai ter no seu interior os materiais que vão conseguir identificar a transferência de elétrons que está acontecendo na solução, e ao redor ele tem um vidro com uma certa porosidade para que permita essa identificação. Quando você mergulha no HF, na verdade, você está tirando se estivesse tirando uma capinha ali do vidro, você está desgastando ele mesmo. No laboratório a gente usa para isso. E, no geral, na vida, no geral, ele é utilizado para fazer gravação em vidro mesmo. Sabe estabelecimento comercial que tem uma porta de vidro e que aí lá na porta tem, por exemplo, o nome daquela loja ou daquele consultório? Uhum. Né? Ele serve para isso aí, no geral. Entendi. E a outra utilização, né, gente? Espera-se que ela não seja aplicada, né? Ninguém está pensando não ser no mundo do crime, né? Ninguém fica pensando em sumir com cadáver, não. E aí é controlado também, né? Tem um controle, só pode comprar quem tem um certo registro. Esse registro é feito na Polícia Federal. A quantidade que você compra, você tem que justificar. Eu trabalho com vidro e eu estou comprando, sei lá, 5 litros. Tá, 5 litros dá para você trabalhar tantos metros de vidro. Eu preciso comprar de novo. Tá, mostra as notas fiscais de quantos... Ele é altamente explosivo? Não é explosivo. Olha que loucura. Ele é explosivo não, mas ele realmente consegue interagir com todas as partes de um corpo humano e dissolver. Como eu falei para vocês, até cabelo, dente, ossos. Né? E a pessoa, por exemplo, que trabalha com... Uma pessoa que presta esse tipo de serviço, né? Faz a gravação em vídeo para o seu comércio. Em geral, em comércio que a gente tem isso, né? Coloca aquelas portas e aí costuma ter o nome daquele estabelecimento. Quando ela vai comprar de novo, ela tem que apresentar as notas de todo o material que ela vendeu e quanto que ela gastou com cada material, para identificar que o ácido fluorídrico dela realmente já acabou e ela precisa comprar de novo. No laboratório, a mesma coisa. A gente também, se vai comprar de novo, a gente tem até uma planilha de controle cada vez que utiliza, informando quanto volume que foi utilizado, para justificar que já acabou. E essa planilha é anexada no pedido de compra. Bom, o cianídrico eu não coloco nem foto, porque eu nem gosto de falar desse ácido, né? Era o ácido que foi utilizado nas câmaras de gás no período da guerra lá pelos nazistas. Bom,
Lembrar sempre, 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 sempre. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas toda aula que eu falo de ácido, eu não deixo de falar disso aqui. Ácido forte só pode ser manipulado com EPIs e EPCs próprios, porque são extremamente corrosivos. Então, é em capela. Esse é o símbolozinho que vai estar lá no rótulo do ácido, indicando esse efeito de corrosividade. E aqui eu consegui até uma foto de uma pessoa que se queimou com ácido. Então, assim, é uma queimadura, pode ocasionar, dependendo do tempo de contato, da concentração do ácido, até queimadura de 3º grau mesmo. Então, todo cuidado, né? E aí, vamos falar das bases. Gente, base é tão menos detalhes, né? É também partindo da definição de arrênios, é uma substância que, quando é preparada enquanto solução aquosa, quando a gente dissolve uma base em água, ela vai liberar esse ânion aqui, que é o OH-. Todas as bases são formadas por um metal e o OH. Só tem uma que não tem metal, que é o hidróxido de amônio, que é a interação da amônia com a água formando o NH4OH. NH4 é um íon, né, do tipo cátion, é um íon positivo, formado por ligação covalente. Mas na hora que esse íonzinho aqui, NH4+, está formando a base com o OH-, eu lembro que aqui tem uma carga positiva, aqui tem uma negativa. O composto é iônico. Todas as bases são iônicas e tem essa formação. Gente, por que eu falo que as bases elas são mais simples? Não tem exceção, não. Vai tudo direto, tá? Monobase é quando tiver só um OH, dibase 2, tribase 3, e também vai ser raro, mas tem algumas tetrabases com 4 OHs. Não tem exceção, não tem ligação que é daqui, que é dali. Composto iônico, ele não tem assim muitos detalhes assim nesse sentido aí, né, de solubilidade. Bom, o que acontece? Eu vou poder fazer titulação com todas as bases? Não. Porque tem base que eu não vou conseguir dissolver em água. Então, ó, todas as bases formadas por metais que estão lá na família 1A e mais o hidróxido de amônio, que é a que tem o NH4+, são solúveis em água. As bases que o metal que está presente, o metal que está ligado ao OH é da família 2A, elas vão ter solubilidade pequena. Vamos lembrar, quando a gente põe cal em água, não sei se todos já fizeram isso, a gente mistura, mistura, mistura e fica a solução assim. Parou de misturar, ele começa a decantar. Quando a gente põe cal e água, a gente está formando uma base com hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Ca é um elemento que está aí na família 2A, então dissolve um pouquinho, mas não é aquela maravilha de dissolução, não. O magnésio e o berílio são, em termos de tamanho de átomo, eles não são muito grandes, então essa interação é bem intensa e eles vão se dissolver em água. As outras bases de quaisquer outros metais são insolúveis em água, o que para a gente é bom, né? Não sei se vocês lembram, mas no semestre passado a gente trabalhou com os cátions, a precipitação dos cátions, e a precipitação do cátion ferro, por exemplo, é na forma de hidróxido, porque hidróxido de ferro é insolúvel em água, né? Então, precipita. Bom, como que a gente determina se uma base é forte ou fraca? Gente, olha como que é bem mais simples também. O cálculo de alfa seguiria a mesma situação, número de partículas que estão dissociadas em função do número de partículas total que está presente. Mas a gente, como isso já foi feito muitas vezes, a gente já tem a informação pronta. Todas as bases da família 1A e 2A, lembra que 1A é o metal que forma a base. Então, o metal que está com o H foi um metal da família 1A, ou da família 2A, eu tenho uma base forte. Todas as outras são fracas. Vamos ver as bases que, costumeiramente, a gente vai ter contato. A principal é o hidróxido de sódio, que é utilizado para fabricar sabão e glicerina, que quando a gente... A soda cáustica, né? Quando a gente compra, ela tá naquele formato de lascas. A do laboratório que a gente usa também. A gente, mesmo a PA, né? Ela vem nesse formato pra gente. O hidróxido de cálcio, lembra que ele é pouco solúvel, né? É bastante utilizado na construção civil.
O nome usual de mercado é cal hidratada. Lembrando que esse hidróxido de cálcio, né, a gente utiliza na construção civil para vários fins, né? Fazer caiação hoje em dia não é muito comum mais, mas pode ser usado para fazer caiação. Nas cidades a gente vê que a manutenção utiliza, né, para pintar meio fio, aqueles entornos de jardins e tal, Eu né? acho para reboque também. Sim, coloca, né? Eu acho que É sim. colocado junto, né? Marcação de campo de futebol, né? Também faz com cal. E uma coisa que é importante, que na verdade aí é feito com o óxido de cálcio, mas que se ele tiver contato com a água, ele já se transforma nesse hidróxido aí, que é quando a gente precisa controlar a acidez do solo, né? Nas várias culturas aí, a gente fala que é a calagem do solo. O hidróxido de magnésio não é muito solúvel, tanto que a gente nem chama de solução, a gente chama de suspensão. E eu nunca tomei, gente, mas na hora que vai tomar, diz que você tem que balançar, porque tá separadinho, né? Tá formando duas fases lá dentro do frasco. Então é outro material do dia a dia em que vai ter base, que pode ser, então, quantificada por titulação. O hidróxido de alumínio, ele vai estar presente em medicamentos utilizados como antiácido. A princípio, o hidróxido de magnésio pode ser usado como antiácido também. Mas como ele tem alguma solubilidade, o que vai acontecer? Ele vai ser usado na forma de solução e a interação dele com o estômago vai ser por pouco tempo, porque a solução ela passa mais rapidamente pelo estômago para seguir ali na via digestiva. Então, a interação do magnésio ela é mais significativa mesmo com o intestino, né? Mas o hidróxido de alumínio é bem interessante, é utilizado em vários medicamentos. Aqui está esse que é gastrol, mas o que eu conheço é um que chama Pepsamar, que é um comprimidinho que a gente até chupa assim, né? Quando está com acidez no estômago. O hidróxido de amônio, a gente compra como amônia, mas se está líquido é hidróxido de amônio, porque a amônia em água se transforma em NH4OH e vai ter utilização aí em alguns produtos de limpeza, além de fabricação de fertilizantes. E lembrando que na cosmetologia também, né, em salão utiliza a amônia, né, nos processos de tintura. E aí, escala de pH nem precisa falar muito, né, porque a gente já falou disso algumas vezes. Escala de pH vai ser extremamente importante. É ela que é nosso critério para falar se a viragem da minha titulação vai acontecer no pH tal. Se é no pH tal, eu vou usar tal indicador. Só relembrando rapidamente, o único pH que é neutro é 7. Abaixo de 7, eu tenho as soluções ácidas. Acima de 7, eu tenho as soluções básicas. Lembra que aqui, ó, quando eu estou caminhando do lado do ácido, quanto menor é o valor do pH, mais ácida é a minha solução. Quando eu estou caminhando no sentido das bases, quanto maior for o valor do pH, mais básica é a minha solução. Essa figura eu quis colocar só para a gente ter alguns exemplos de ácidos e bases e em que materiais do dia a dia que eles estão presentes, né? O ácido muriático, que é o ácido clorídrico, não escrevi errado, ele não é de bateria não tem ela não. Mas enfim, o pH dele é entre 0 e 1. Ô, gente, existe pH negativo, tá? Se o ácido estiver muito concentrado, se for mistura de dois ácidos muito fortes, a gente tem pH negativo, sim. pH dá um valor de concentração que na hora que você faz o logaritmo negativo, dá um valor abaixo de 0. Gente, suco de limão, refrigerante à base de cola e vinagre, o pH é em torno entre finalzinho do 2 e aqui no 3, né? Já 2,7, 2,8. Por que está esse destaque para refrigerante à base de cola? É estranho, né? Porque todo refrigerante tem ácido carbônico, então todo refrigerante é ácido. Todos são ácidos. Todos eles, se tem água gaseificada, é ácida. Ácido carbônico que é acrescentado lá para dar as bolinhas do gás, para ter a presença do gás. Mas por que o de cola é pior? Porque além do ácido carbônico, que dá esse efeito de eu ter a gaseificação, a gente tem ácido fosfórico também. E o ácido fosfórico, ele é utilizado ali como conservante, realçador de sabor, né? Mas só nos refrigerantes à base de cola, tá?
Ó, vinho e cerveja também não pode tomar muito, viu, gente? Aqui, pH 4, ó. Pode acidificar o estômago demais, não. Banana, tomate, café, a urina humana, leite, água de chuva, todos vão estar aqui com pH finalzinho do 4 e chegando aqui até o 6. A água destilada, ela que é 7. Água do mar, como ela tem uma certa concentração de sais, o pH dela já é básico. Olha lá, está em torno de quase, um pouquinho para cima de 7, chegando 8, né? Bicarbonato de sódio, pH é 9. Então, o bicarbonato de sódio também é um antiácido, porque ele é básico. Pasta dental e leite de magnésia na faixa de 10. Amoníaco, limpa-forno, gente. Esses materiais de limpeza para remover gordura, tira limo, limpa forno, eles têm amoníaco e outras substâncias básicas, em torno de 12. E alvejante, tipo água sanitária, o pH é em torno de 13. O hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, aí é 14, ele dá 14 mesmo. Indicadores. Eu coloquei esse primeiro slide com alguns indicadores que são, na verdade, eles são o papel de tornassol e aquela fitinha de pH, né? São indicadores sólidos que a gente vai utilizar simplesmente mergulhando na solução e determinando o pH. Mas nós temos também indicadores que a gente prepara a solução para utilizá-los. Esses são os que nós vamos utilizar com frequência nas titulações ácido-base. Essa aqui do repolho roxo, muito comum a gente fazer no ensino médio, né? A gente bate um suco de repolho roxo, coa só para tirar os pedacinhos mesmo, e aí o líquidozinho, a gente trabalha com um monte de soluções e vai determinando, fazendo uma escala de pH bem, não chega a ser completa, mas a gente abrange uma boa faixa, só com as cores diferentes que esse indicador natural vai apresentar para a gente quando a gente trabalha com as soluções de diferentes pHs. Bom, no quadro aqui acima, a gente tem... o papelzinho de tornassol, gente, olha que legal. É um papel que tem impregnado com líquens. Lembrando que líquens são associações, né, de fungos com algas. Então, essas associações mutualísticas, lembrando de quem lá da biologia, né? Mutualísticas é porque tem vantagem para os dois seres que estão ali aglomerados. Aí é possível trabalhar com eles, impregnar papel e dar diferença de cor conforme a gente esteja com pH ácido ou básico. O papel de tornassol tem ele de duas cores, tem ele rosa e tem ele azul. Quando a gente pega o azul e coloca ele no ácido, ele fica rosa. Se eu pegar o rosa e colocar no ácido, ele continua rosa. Se a gente pegar o papel de tornassol rosa e colocar na base, ele fica azul. Se eu pegar o azul, ele continua azul. Então, ele não me dá valor, mas ele me dá a informação qualitativa. É ácido ou é básico. Fenolftaleína é muito utilizada quando a gente trabalha com titulação de ácido forte com base forte, em função de qual que é a faixa em que ela tem mudança de cor. Só, acabei não comentando, né, mas é uma informação que eu acredito que vocês já tenham. Indicadores são substâncias que vão mudar de cor conforme aconteça uma mudança de pH, uma mudança brusca de pH. E a fenolftaleína, as duas cores dela é incolor vermelho, que fala no Vogel, que é o livro que eu uso. Mas, gente, é rosa, né? Não é vermelho de jeito nenhum. Mas... É mesmo, é um rosa. Pois é, mas assim, eu gosto de usar esse livro, né? Análise Química Quantitativa, que é de um autor que chama Vogel. E, assim, foi um livro que eu usei na faculdade. Eu gosto muito, sim, do formato, da linguagem, dos exemplos que ele dá. Mas quando ele fala que a fenolftaleína é vermelha, eu falo, filho, não é não. Mas, né? Eu nunca enxerguei vermelho ali não, gente. O alaranjado de metila. Vermelho é outro, eu não concordo. É laranja, gente. A solução fica laranja quando está no ácido e ela fica amarela quando está na base. Eu acho a viragem do alaranjado de metila para quando a gente já está com o olho mais experiente, porque de laranja para amarelo
é muito sutil, né? Agora, azul de Bront-Mal é uma bênção. Amarelo no ácido, azul na base. Não tem como você não conseguir diferenciar que saiu do amarelo e chegou no azul. Claro que na hora que estiver começando a virar, vai ficar meio esverdeado, né? Na hora que o azul se forma e permanece, que titulação tem isso, formou a cor, deixa eu esperar uns minutinhos para eu ver se ela vai persistir. Porque de repente é só a solução que ainda não reagiu. Persistiu a cor, beleza, a titulação está encerrada. Eu coloquei aqui essa imagem com uma listagem de alguns indicadores ácido-base e uma coisa que tem a cor aqui, que vai ser de viragem, né? Que cor que ele fica antes de acontecer a viragem, quando eu já procedi com a titulação, qual que é a cor que ele vai apresentar. Mas o que eu quero destacar, não vou falar separadamente de cada um, mas quero destacar para vocês a faixa ou intervalo de viragem. Esse intervalo de viragem é o meu critério para escolher o indicador. Então, dependendo do ácido e da base que eu tenho, eu vou... Por exemplo, se eu estou titulando um ácido e estou colocando base no meu ácido, a solução no final vai ficar básica, né? Eu vou ter que utilizar um indicador que muda de cor em valores básicos. Agora, se eu tenho uma base e eu estou colocando ácido, o pH final vai ser menor. Eu estou colocando uma substância que diminui o pH. Eu vou ter que utilizar indicadores que têm viragem na escala, no valor do básico. Então, isso é importante. Não tem que decorar. Essas informações a gente sempre vai ter acesso, mas é muito importante saber, entender. O que eu quero virar? O que eu estou colocando na minha amostra? Então, qual que é a minha expectativa de pH final? Nem estou pensando em valor, mas estou acrescentando base, o pH vai ficar mais alto. Estou acrescentando ácido, o pH vai ficar mais baixo. A partir daí, a gente seleciona o indicador. Bom, começando só um pouquinho a falar de titulação, não vou entrar nos cálculos hoje, tá, pessoal? Até porque a gente está, né, para não estender de mais horário, mas pelo menos para a gente já ter uma ideia. Todo mundo já fez titulação? Já fez alguma titulação? Acho que vocês chegaram a fazer alguma com o Eduardo, não chegaram? Já. Eduardo, sim. Pois é. A titulação, o foco da titulação é agora na analítica 2, né? Mas às vezes no decorrer do curso, né, já tive a oportunidade de fazer. É uma técnica que a gente pode utilizar, o termo para se referir pode ser titulação ácido-base ou volumetria ácido-base, em que a gente vai identificar a concentração de uma base ou de um ácido. Quando eu quiser saber a concentração do ácido, ele é que vai ser o titulado. Opa, passei demais. Ele é que vai ficar aqui no Erlenmeyer. Então, gente, no Erlenmeyer sempre fica o titulado, que é a espécie que eu não conheço a concentração, que eu quero determinar a concentração. E na bureta vai ficar o titulante, que é a espécie que eu preparei a solução com todo o critério. Então, essa aqui de cima, o titulante, eu tenho uma informação bem precisa de qual que é a concentração. Bureta, titulante, eu preciso conhecer a concentração da solução com a qual eu estou preenchendo a bureta. No Erlenmeyer fica a minha amostra, fica a solução do meu analito, da substância que eu quero determinar a concentração. Só de acrescentar um ácido como base, vai acontecer uma reação de neutralização, mas não vai ter nenhum efeito visual que me permita identificar que aquela reação já está completa. Essa identificação vai acontecer a partir do acréscimo de um indicador. E aí, quando todo aqui, para esse exemplo que está aqui, eu tenho um ácido aqui embaixo, H3O+, e aqui acima eu tenho o H-, uma base. O H- vai reagir com o H3O+, até que não sobre mais nem de um nem de outro. Aí é que eu cheguei no ponto de equivalência. Ponto de equivalência. Número de mols do ácido está igualzinho o número de mols da base. OH reagiu com H+, fechou a reação. A gotinha seguinte, ou no máximo umas duas, porque senão eu vou ter diferença lá na medição do volume, na bureta, é que reage com o indicador e que faz a mudança de cor.
Por isso que tem uma diferença entre ponto de equivalência e ponto final. O ponto final da titulação é quando a reação acabou. O de equivalência é quando eu já consegui ver a cor. Sempre vai ter passado uma gotinha. Por isso que titulação de fenolftaleína não pode ficar rosa-choque, porque aí já passou trocentas gotinhas do volume que você vai ler de titulante aqui, não é verdadeiro, não. Só os nomes, acho que isso aí não seria nem tão necessário, né? A gente usa só, basicamente, os equipamentos, suporte universal, Erlenmeyer e Bureta. Ajuda muito se tiver um agitador magnético, né? Facilita bastante a vida, né, gente? Bom, um passo a passo aí para a gente encerrar por hoje. A gente vai, então, colocar no Erlenmeyer a solução de concentração desconhecida, que a gente chama de titulado. Indicador, vocês vão perceber que nos procedimentos fala para a gente colocar assim, 2 ou 3 gotinhas, é porque ele já é para reagir com um tiquinho a mais. Se eu puser um tantão de indicador, até que todo ele reaja e eu veja cor, eu vou ter que ter descido muito líquido da minha bureta. Então, a leitura de volume que eu vou fazer da bureta não vai ser real. Eu estou insistindo bem nessa leitura de volume da bureta, porque é ela que a gente vai usar para fazer o cálculo. Bom, amanhã a gente já começa a trabalhar um pouquinho com esse cálculo da titulação ácido-base. O titulante é a substância que eu conheço a concentração e que eu preencho a minha bureta. Gente, tem que gotejar. Não adianta querer enrolar e falar assim, já fiz a titulação antes, deu 25 ml, vou deixar descer geral até no 20, do 20 até o 25 eu deixo gotejar para eu ver a viragem. E se a amostra não tiver com as mesmas características da que você tem costume de trabalhar? Vai perder o ponto de viragem. Ponto de viragem é a hora que a gente tem uma coloração que indica que o indicador já conseguiu perceber a presença da espécie que estava na bureta, da espécie que era o titulante. E aí é extremamente importante eu ler o volume de solução que eu utilizei para realizar aquela titulação, porque é esse volume que vai servir para os nossos cálculos. Ó, chegamos no tempinho final já. Bom, gente, na próxima aula a gente continua com os cálculos, tá ok?